traz a paz de Deus. Cristo veio aqui para ajudar as pessoas a serem felizes e a encontrarem essa felicidade nele. Então, minha missão como pastor é levar essas pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Só ali elas encontrarão felicidade. Passado que eu vivi deixa de existir enquanto estiver No mundo onde se busca dinheiro, onde se acredita em políticos, onde se buscam fama, ídolos, nós, como pastores, devemos mostrar que há um caminho melhor, um caminho excelente, um caminho maior. E esse caminho é Jesus Cristo. Só nele nós podemos encontrar o real sentido da vida. Eu não nasci adventista do sétimo dia. Na realidade, a minha mãe, ela tem herança católica, apostólica romana. Minha mãe recebeu o curso bíblico e batizou-se na igreja adventista do sétimo dia quando eu tinha 1 ano de idade, Mas apesar de ela não ser mais adventista, indo à igreja, todos os cultos, ela nos criou, a mim e minha irmã, com os princípios que ela aprendeu no curso bíblico, na igreja, durante esse tempo que ela frequentou. E quando eu completei 11 anos de idade, eu comecei a frequentar uma igreja próxima à minha casa. E lá, depois de frequentar essa igreja durante alguns meses, eu recebi um convite para ser batizado e fui batizado em Manaus, Amazonas. E ali comecei a frequentar a igreja, desde então. Glória, glória, aleluia. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu nos Estados Unidos, fruto de uma grande decepção por volta do ano de 1844, porque em 1831 Guilherme Miller começou a pregar a volta de Jesus, e então ele pregou até 1844, só que Jesus não veio em 1844, então houve uma grande decepção. Então muitos daqueles milhares de crentes criam no segundo advento, como Jesus não veio, eles voltaram para suas igrejas, alguns debandaram da fé, mas houve um grupo que permaneceu fiel estudando sobre o segundo advento. E com nova luz, eles entenderam que a volta de Jesus ainda estava para o futuro, e em 1860 esse grupo, ele deu o nome à igreja de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que Adventista do Sétimo Dia? Porque esse nome ele faz parte de duas das grandes crenças dos adventistas. Uma delas é a crença na segunda vinda e outra é a crença na imutabilidade da lei de Deus, sendo que Deus deu o sábado como dia de repouso bíblico lá no Éden, e isso nós entendemos como adventistas que isto continua. Por isso o nome é Adventista do Sétimo Dia.
Eu sou terceira geração de adventistas, né? Então minha avó já era adventista. No entanto, numa experiência religiosa, sempre chega um momento em que você tem que formar a tua própria convicção. É difícil alguém que permaneça numa determinada religião simplesmente porque herdou de antepassados. Nem é uma escolha muito inteligente, né? Então, na adolescência, eu, de certa forma, também tive muitos questionamentos no início da juventude. E aí, me ajudou muito uma experiência internacional, que eu viajei para fora, na África do Sul. E aí, em contato com outros povos, outras culturas, com uma perspectiva um pouco diferente, aí eu comecei a entender que essa religião fazia sentido para mim, era realmente o que eu queria para minha vida, para minha família, para os meus filhos, né? Quando contrapostas à realidade desafiadora aí de fora, né? Isaías escreveu, inspirado por Deus, o seguinte: olha o que Deus fala através dele. Todos vocês, os que têm sede, venham, ouvinte as águas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja cristã e as suas doutrinas são todas baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. São 28 crenças fundamentais. Nós cremos na Bíblia como a Palavra de Deus, nós cremos na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós cremos no juízo, cremos na volta de Jesus, cremos na mortalidade da alma. Cremos que os mortos que hoje estão no pó da terra, né, ressuscitarão um dia quando Jesus voltar e receberão a sua recompensa. Aqueles que foram obedientes a Jesus receberão a recompensa da vida eterna e aqueles que não foram, infelizmente, receberão a morte eterna. Cremos que há uma lei, a lei de Deus, que rege todas as coisas, rege o universo. E hoje essa lei é apresentada em 10 ordenanças ou 10 mandamentos. E nós seguimos essa lei. Cremos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele mora em nós, se nós estivermos saudáveis, estivermos com a mente sã, evitarmos todo tipo de coisa que faz mal ao nosso corpo. Então, para isso, nosso corpo tem que estar bem para receber o Espírito Santo. Que maravilha é poder pertencer ao teu povo, conhecer a tua luz e poder viver a alegria da esperança que ela nos proporciona para viver bem neste mundo e para uma vida eterna no teu reino. Para ter um pleno vigor físico e mental, a gente sabe que o que a gente come interfere muito, né? E o princípio de alimentação saudável na Igreja Adventista é de que você deve estar plenamente apto com as suas faculdades mentais para fazer as melhores decisões na vida. Na mesa de um cristão adventista do sétimo dia, não entra, por exemplo, porco. Por que não usamos o porco? Deus faz uma separação entre as carnes que podem ser comidas, e na Bíblia elas são consideradas como limpas, para as carnes que não devem ser comidas, que são consideradas imundas pela Bíblia. Então o porco faz parte disso daí. Mas nós não usamos também o tabaco, o fumo, não usamos drogas, não usamos bebida de álcool, porque estas coisas elas acabam sendo ruins para o organismo, são perniciosas, né? Então, uma porção de alimentos, frutos do mar, por exemplo, nós não consumimos também. Agora, quando nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos abandonando algumas coisas que, mesmo sendo permitidas pela Bíblia, nós descobrimos que elas acabam não fazendo muito bem, né? Então, alguns já não comem carne vermelha, por exemplo. Nós trabalhamos muito, não só a questão da alimentação, mas a questão da temperança em todos os aspectos, que envolve beber água, luz solar, respirar um ar puro, praticar exercício físico, ter o repouso do sono. Então, nós nos preocupamos, no geral, com a saúde e o bem-estar de nossos membros e recomendamos isso conforme a Bíblia indica, que a vontade de Deus é que nós tenhamos muita saúde para que o Espírito Santo more em nosso corpo. Eu nasci e fui batizada católica pequena, não tinha nem um ano. E cresci na igreja católica indo aos domingos, né, à igreja. E aos 12 anos mais ou menos, foi quando eu tive a primeira vez os 10 mandamentos. E isso me chamou a atenção porque eu recebi os 10 mandamentos como guardar domingos e feriados santos. A gente sabia que o sétimo dia era o sábado, eu não sabia por quê, eu só sabia que era, porque o calendário nos dizia isso.
mas não sabia da importância dele. E aí eu fui crescendo, né, sem respostas. E aí, finalmente, em 97, Jesus enviou uma senhora onde eu trabalhava e ela entrou para oferecer um estudo bíblico. Aí eu disse, não, eu já conheço a Bíblia. E aí, quando ela estava saindo, eu perguntei para ela, eu gostaria de saber por que que o sábado é o 7º dia e dizem que é o domingo e feriado. E aquilo eu carreguei a minha adolescência, né, praticamente toda, e eu nunca tive resposta. E aí ela disse, você não gostaria de tomar o estudo? Porque você mesmo vai encontrar a resposta na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você acredito. E foram praticamente 6 anos ainda na busca. Aí o Espírito Santo me tocou e disse, realmente chegou o dia de eu guardar o sábado. Isso aconteceu dia 9 de dezembro de 2012, quando eu larguei o meu MBA, que realmente eu não me deleitava no sábado, porque o meu MBA era de 8 às 5 da tarde, então eu perdi o sábado. Mas a Adventista eu me identifiquei, porque realmente ela acredita nas mesmas coisas que eu. Então, realmente, há um sentido de você estar no mesmo lugar com as pessoas que acreditam no que você acredita também. Tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a observância do sábado. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então, esse versículo de Êxodo capítulo 20 nos reporta a Gênesis, lá no início de toda a criação, que diz que Deus, quando criou todas as coisas, e aí ele abençoou, santificou, né, e descansou no 7º dia. Então, lembrando desse Criador e por obediência a Ele, eu guardo o sábado. Então, o sábado me faz lembrar que há um Criador. Bom, o sábado, na verdade, ele começa para nós no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, né? E aí, no pôr do sol, a gente faz um culto familiar, reúne, faz orações, cânticos. A gente só evita atividades seculares. Por exemplo, a criança não vai para o quarto assistir um desenho animado, eu não vou assistir jogo de futebol. A gente fica aí em família, fazendo leituras, estudando a Bíblia ou conversando. E daí no sábado pela manhã a gente vai à igreja. É feito esse estudo da escola sabatina em que as pessoas se reúnem em grupos, conversam, debatem um determinado aspecto da Bíblia que estudaram. E depois desse horário da escola sabatina, aí tem o horário do culto. E depois vem uma mensagem principal que seria o conceito tradicional do sermão, né? À tarde, as pessoas às vezes têm atividade na igreja e depois as pessoas se visitam. Alguns fazem estudos bíblicos com pessoas interessadas, né? Passeios. A melhor forma de conversarmos com nosso amigo Jesus é através da oração. E ele fica ansioso para que a gente converse com ele sobre os mínimos detalhes da nossa vida. Agora, é bom explicar que nós não fazemos do sábado um peso, um cavalo de batalha. Pelo contrário, o sábado para nós é um dia de alegria, um dia de prazer, onde nós reunimos a família, onde nós colocamos uma roupa bonita, nós adoramos ao Senhor. Quer dizer, então, o sábado, que para muitos é um problema, para nós é um privilégio. Nós temos um pastor nos guiando e dando a mão para a gente nesses momentos, né? E além disso, ele promete que um dia isso tudo vai passar, um dia ele vai preparar uma ceia para a gente num lugar onde a dor e o pranto não existirão mais. Avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Parece ser mentira, mas eu vou lhe falar com toda sinceridade. Eu nunca fiz planos para ser pastor. Meu pai queria que fosse engenheiro, eu estudei matemática, formei matemática. Depois comecei a trabalhar e
ganhar dinheiro e tudo, e a gente estava muito bem, casei, tinha filhos, vivíamos uma vida normal até os 30 anos de idade. Eu comecei a fazer um curso livre de teologia, um curso de férias. E neste curso eu recebi eu acredito que foi um chamado de Deus. Olha, Deus batendo na porta do meu coração, você devia ser um pastor. Então, eu pensava muito, como é que eu vou deixar tudo que eu tenho? Como é que eu vou abandonar tudo isso para ir ou para São Paulo, ou para Bahia, ou para fora do país estudar teologia? E na igreja adventista só pode ser pastor se você faz 4 anos de teologia, faculdade integral. E aí eu fui conversar com minha esposa. Então minha esposa não se mostrou disposta a aceitar, então eu disse, não, meu bem, eu apenas vou fazer o vestibular, eu creio que não vou passar, fique tranquila, eu nem vou estudar. E eu fiz o vestibular e eu passei nos primeiros lugares, né? Então, no período de 2 meses, nós vendemos carro, casa, móveis, vendemos tudo, fomos com as roupas para a Bahia. E lá nós moramos 4 anos. E foi uma vida bem regrada, mas é um período que a gente sente muito saudade. Cristo em breve voltará para todos nos buscar. Oh, que alegria então será, eu e vocês ali no céu. No dia a dia, os adventistas não deveriam ser vistos como pessoas diferentes, né? Ou um povo peculiar. A peculiaridade do adventista deveria ser simplesmente pessoas que observam os caminhos de Deus, que amam a lei de Deus e procuram interiorizar, colocar isso na sua vida como regra prática. Durante um período, eu acho que muitos passam por isso, você enxerga as coisas como mandamentos, como leis para serem obedecidas. Depois, quando você amadurece, quando você cresce espiritualmente, você começa a entender que uma lei só faz sentido porque ela é protetora. Chegará um dia em que as leis estarão no coração dos homens. Então, esse processo deve começar já. Você seguir a lei de Deus, observar os mandamentos de Deus, porque você entende que isso é o melhor para uma vida em sociedade. É muito importante que o cristão adventista ele entenda isto sobre o seu comportamento ético, moral. Nós ensinamos que o cristão adventista deve ser um bom cidadão, que seja cumpridor dos seus deveres, cumpridor da lei, mas nós ensinamos também que ele deve cuidar da sua família, que ele não deve ser um adúltero. No trabalho ele deve ser respeitoso, trabalhador, deve ser honesto. Então, uma coisa importante que isso vai passando de pai para filho é que o nome é uma coisa que não se compra. Nós tentamos ensinar ao adventista a importância de ter um bom nome. Eu quero falar de liberdade espiritual. Porque o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, Ele veio aqui para nos dar a liberdade. E quando nós temos a liberdade espiritual, nós temos todas as liberdades. Diga amém, povo de Deus. Cada membro tem que ser um discípulo de Cristo. E essa ênfase no discipulado envolve 3 áreas da nossa vida. A comunhão, o relacionamento e a missão da igreja. A comunhão seria o estudo da palavra de Deus e a oração. E isso na primeira hora do dia. Ao acordar, todos nós somos incentivados a ter o nosso momento com Deus. Em seguida, dentro da comunhão, cada pessoa é convidada a unir-se à sua família, depois da sua devoção pessoal, e fazer um culto familiar. Primeira devoção pessoal, você e Deus. Depois, o culto familiar, você, sua família e Deus, né? E no segundo item, que é o relacionamento. E esse relacionamento se dá não só através da comunhão na igreja, como também nos pequenos grupos. Os pequenos grupos são pequenos núcleos de membros que se reúnem semanalmente, informalmente, não na igreja, mas na casa de alguém. E os relacionamentos ali são enfatizados, são reforçados, né? E depois que nós tivermos a comunhão bem reforçada e o relacionamento bem integrado, aí nós vamos para o terceiro item, que a igreja prega muito, que é a missão. Nós devemos ir, fazer discípulos, pregar, ensiná-los e batizá-los. É o desejo de vocês hoje, aqui no Rio Amazonas, na Costa da Conceição, ser batizados como Jesus foi batizado nas águas, para que vocês tenham os pecados perdoados e tenham acesso à vida eterna com Deus? Sim. Amém.
nossa ênfase é discipular os irmãos da igreja, os membros da igreja, para que eles tenham um senso forte de missão. Assim como um dia eles conheceram o Evangelho, conheceram a palavra que foi lhes apresentada e aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, elas agora se tornam missionários e têm que ir e levar esse mesmo Evangelho que elas conheceram para outras pessoas também. Porque você aceitou a Jesus como teu Salvador, decidiu que Ele será o Senhor da tua vida daqui por diante. Eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história desse universo, né, um dia levantou-se acusador e falou que Deus era arbitrário, era tirano, era vingador. E Deus podia ter falado assim, eu não sou, e você que levantou essa questão, rua, tá fora, acabou-se. Qual seria a imagem que os outros seres criados, que os filhos de Deus teriam de Deus? Puxa, realmente Deus é um Deus severo, arbitrário, e ou obedecemos Ele ou Ele nos mata. Não, Deus deixou que essa questão fosse levada e nós aqui nessa terra somos espetáculo para o mundo do que as pessoas fazem de Deus. Eu acredito que a Igreja Adventista apresenta o que eu vejo na Bíblia. Agora dizer, Adventista não tem pecado, é todo mundo santo, não tem joio. Infelizmente tem joio em todas e trigo em todas. O que eu vejo ela diferente é porque ela busca viver a palavra de Deus na prática. Então, o que ela fala, ela pratica. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que conhecer a verdade e a verdade está numa pessoa. A verdade está no Senhor Jesus, que é a fiel testemunha. Segundo Apocalipse capítulo 1, verso 5. Ele é o primogênito dos reis da terra. Ele é o príncipe, ele é o principal. Foi ele, diz o Apocalipse 1:5, quem nos libertou dos nossos pecados, o Senhor Jesus. Ser pastor no interior do Amazonas, né, eu considero assim como uma dádiva de Deus. Porque aqui, longe de tudo, né, num local como esse, numa comunidade, nós encontramos pessoas muito simples, pessoas que transmitem respeito, confiança no que você está pregando, falando, pessoas que têm uma fé muito grande, e isso impacta a sua vida, pessoas que me ensinam, nos ensinam que os bens materiais não devem ocupar o primeiro lugar, e que é possível viver nessa vida de simplicidade, de humildade, com fé e com confiança em Deus e felizes. Eu quero te pedir, Senhor, a tua proteção especial sobre cada pessoa aqui, cada homem e mulher, para que eles continuem firmes, não desanimem, não fiquem desestimulados, não desestimulem ninguém, mas pelo contrário, sejam alegres, sejam felizes porque entregaram a vida ao Senhor. Muitas são as dificuldades, muitas mesmo, mas aí que nós vemos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus atuando através de você, um mero instrumento, um mero ser humano. Você vê o trabalho de Deus fluindo de tal maneira que nós podemos ver a concretização do nosso objetivo final, que é levar as pessoas a encontrar Jesus. Através do batismo, através da igreja. Nós podemos ver as pessoas trabalhando com fé, com confiança, e isso nos dá um senso de missão cumprida. Alegria é ver uma pessoa feliz porque foi abençoada por Deus. Se eu tivesse que começar de novo, eu seria pastor outra vez, e pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E faria isso com alegria, com prazer, e eu espero que Jesus volte nos meus dias enquanto eu ainda estiver como pastor da igreja,
porque eu quero apresentar para ele o meu rebanho, a minha igreja, e dizer, Senhor, olha, esse rebanho aqui agora é teu, cuida dele. E aí nós vamos juntos para a eternidade.